Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, não é? Estarmos aqui nessa noite, uma noite que convencionou-se, né, dentro de um calendário, a comemorar não só o dia, mas a partir da sexta-feira, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, convencionou-se a comemorar o Pêssar, que é a Páscoa, né? Mas, infelizmente, a gente tem visto que esse momento tão importante para a gente que serve ao Senhor, que está na presença do Senhor, tem sido deturpado. A gente vê que quando o povo de Israel ele se reúne para comemorar o Pêssar, a Páscoa, lá ainda no Egito, não foi um coelho, foi um cordeiro que foi sacrificado. Não era chocolate que era distribuído entre as famílias, mas eles comiam ervas amargas. E assim eles comemoram para simbolizar o sofrimento, a dor, para simbolizar tudo aquilo que eles viveram em aproximadamente 100, 150 anos, de 100 a 200 anos de cativeiro. Porque o povo de Israel passa 430 a 450 anos no Egito, um período muito bom, mas a Bíblia diz que veio um rei que não conhecia José. E esse rei que não conhecia José, provavelmente uma nova dinastia, escraviza o povo de Israel. E esse povo começa a clamar a Deus, e Deus manda um homem chamado Moisés, para que através desse homem, Deus estabelecesse a aliança e libertasse o seu povo, e o seu povo pudesse caminhar em direção à terra prometida, a nova Canaã. Irmãos, hoje seria o domingo, dentro da comemoração, o domingo de Aleluia. Não é isso? Quando, na madrugada, do sábado para domingo, Jesus Cristo, ele ressuscita. Nós não sabemos exatamente qual dia, não dá para saber. Nós não sabemos exatamente qual a hora, o momento. Essas questões, e a gente vai observando através da palavra que tem muitas questões que Deus, ele nos priva. E acredito que dentro da sua imensa sabedoria, infinita sabedoria, a gente tem que entender o porquê dele privar a gente de saber dias exatos, de saber horas exatas, de saber momentos exatos. Porque outras coisas são muito mais importantes para a gente do que saber tempo, do que saber estações, do que saber dias, do que saber horários, de alguns eventos que sucederam e também de eventos que irão se suceder. Mas hoje, particularmente, irmãos, eu não vou falar muito sobre a Páscoa, mas eu quero falar de um momento pós-Páscoa. Pós-Páscoa. Tem a Páscoa. 40 dias depois que Jesus ressuscita, aconteceu um evento muito importante. Um evento muito importante, que foi ao mesmo um evento para os discípulos, um momento também de dor. Um momento onde houve uma separação. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Irmãos, nós como igreja do Senhor, precisamos ler a palavra, toda a palavra, constantemente, mas o livro de Atos é um livro que os irmãos precisam ler pelo menos umas 20 a 30 vezes, para a gente entender um pouquinho do que é igreja. Porque aqui que começa a igreja, aqui inicia a igreja, e a forma como os primeiros cristãos viviam. E, infelizmente, no decorrer do tempo, no decorrer da história da igreja, a gente foi se afastando
e foi se afastando daquilo que era o início. E hoje a gente está muito distante de muitas coisas que estão aqui, da forma como os irmãos primitivos, dos irmãos da igreja inicial viviam. Nós vamos falar hoje, meus irmãos, de um evento chamado a Ascensão de Jesus. Capítulo 1, Atos capítulo 1, versículo 6. Então, os irmãos que estão aí também no YouTube, Atos, abra sua Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, 6. Tem quantas pessoas aí, Caio, com a gente? Tem 5 pessoas. Deus abençoe vocês. Se puder postar o nome de vocês aí para a gente dar um oi também. E a palavra do Senhor diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram, e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Havia uma preocupação imensa de que o reino de Israel fosse restabelecido. É como se todo judeu, quando nasce, quando cresce, quando vão se desenvolvendo, eles vão sonhando com a restauração do reino de Israel. Aquele apogeu em que Israel vive, principalmente na dinastia davídica, quando Davi assume o poder, depois Salomão, e vive aquele apogeu de glória, aquele apogeu de riqueza, aquele apogeu, e eles ficavam sonhando com isso, desejando isso, porque o Messias, ele representa isso, um descendente de Davi, que viria e queria restaurar o reino de Israel em toda a sua glória, em toda a sua majestade. Então eles perguntam para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos? Não vos compete saber horas, momentos, dias, ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade? Tem coisas, meus irmãos, que só o papai sabe. Tem coisas que só ele sabe. Tem coisas que ele vai nos revelando através da sua palavra, ele vai nos mostrando, e a palavra tem resposta para todas as coisas, mas existem algumas coisas que ele não vai nos falar, ele não vai nos dizer. E esta é uma questão que ele não vai falar para ninguém. Quando Jesus vai voltar? Quando o reino será restaurado? Quando? Nós sabemos que Jesus volta, nós sabemos que o reino de Israel será restaurado, nós sabemos que as situações que todas estão já convergindo para acontecer, que são as questões futuras, do reino do anticristo, do arrebatamento da igreja, da união dos países, das rebeliões que existirão, das grandes guerras que ainda virão, mas nós não sabemos exatamente o tempo quando isso vai acontecer. Mas nós já podemos observar, meus irmãos, os sinais. E os sinais estão cada vez mais explícitos, cada vez mais claros para a gente. E a gente não vê se a gente não quiser ver. Mas recebereis, o que Jesus fala, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus, vocês vão receber o Espírito Santo. Ele já havia dito lá em João que importa que eu vá para que o Consolador venha. Então ele aqui promete novamente que o Espírito Santo viria, desceria sobre vós, mas não só descer para exercer uma atividade específica, como acontecia no Antigo Testamento, na vida dos profetas, na vida dos sacerdotes, na vida do rei, mas o Espírito Santo agora, a partir desse momento, ele viria para fazer morada em nós, para habitar em nós, para tabernacular em nós, para viver em nós, e para, através do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, da sua unção,
nós pudéssemos ser testemunhas de Jesus. Jesus disse, olha, não se preocupe com o tempo, Lourdinha. Não se preocupe quando eu vou voltar, a data exata. Desejo meu retorno, sim. Paulo fala que devemos amar aquele dia, o retorno do Senhor. Paulo fala isso, nós devemos amar o retorno de Jesus. Mas a gente não precisa se preocupar necessariamente com o dia, quando vai ser, mas nós temos que estar preparados para. E precisamos estar pensando nisso. Precisamos estar refletindo nisso, nesse tema, que é a parousia, que é o retorno de Jesus, que é o momento em que Jesus voltará para levar a sua igreja, para a sua igreja estar com Ele. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu aos seus olhos. Então, 40 dias depois que Jesus ressuscita, Jesus diz para os discípulos, vocês receberão o Espírito Santo. A pessoa maravilhosa, bendita do Espírito Santo irá viver em vocês. Aí sim vocês conseguirão ser as minhas testemunhas. Não é possível testemunhar de Jesus sem o Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo. Lá no original do grego está escrito lá dínamos, de dinamite. Você já ouviu falar em dinamite? Algo que se coloca que explode. Então, lá o poder do Espírito, a palavra poder, vem de dínamos. Dínamos. Então, o dínamos do Espírito, ele vem sobre nós, mora em nós, reside em nós, para que através do seu dínamos, através do seu poder, possamos ser testemunhas de Jesus. Mas aqui, irmãos, nós temos esse momento em que Jesus é elevado aos céus, e aqui Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando ele foi elevado aos céus, quando ele foi assunto aos céus. E o texto continua, versículo 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, olhando. Irmãos, eu fico a pensar aquele momento ali. Jesus morre e eles sofrem, mas Jesus ressuscita e eles se alegram. Depois que Jesus morre, ele passa 40 dias aqui na terra e ele tem momentos com os discípulos, dá instruções aos discípulos, prepara os discípulos ainda. Mas nesse momento aqui, Jesus ele é assunto aos céus, ele é retirado, ele é elevado às alturas. Ele volta para a glória, para a presença do Pai. Eu fico pensando o que deve ter passado na cabeça dos discípulos. Estamos órfãos. Ficaremos novamente só. Talvez, quem sabe, um certo sentimento semelhante àquele que ocorreu quando Jesus estava sendo sacrificado na cruz. Mas Jesus, ele dá, antes da ascensão dele, uma vacina. Porque ele sabia que os discípulos iriam ficar assim. Ele promete a vinda do Espírito Santo, que é um cumprimento de uma profecia que está lá no capítulo 2, versículo 28 de Joel. Capítulo 2 de Joel fala da descida do Espírito, da vinda do Espírito Santo, para viver na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Aí chega 2 anjos. Está lá os discípulos, de repente chega 2 anjos, estão olhando lá. Aí de repente acho que um deles assim, olhou assim meio que de lado e... Pedro, ó quem está aqui. Tem 2 anjos aqui, Pedro. Aí, de repente, todos voltam o seu olhar para aqueles 2 anjos, e aqueles 2 anjos dizem para eles assim,
E lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. E te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse lugar. A porta que tu abre, ninguém fecha, Senhor. Em nome de Jesus, essa porta foi aberta por ti. Queremos, Deus, em nome de Jesus, que muitas vidas serão resgatadas, transformadas, libertas, edificadas, através do poder do teu Espírito Santo nesse lugar. Assim como já tem acontecido e vai acontecer muito, muito, muito mais. Toma os teus filhos nas tuas mãos. Ser Deus com os clamores dos seus corações. Ser Deus com os desejos da sua alma. Visita aquela família ali em Laje. Nós não sabemos o que está acontecendo exatamente. Sabemos que tem uma senhora que está doente. E até aqui, Deus, nós queremos te pedir que o milagre aconteça. Pois não sabemos exatamente o que está acontecendo. Toma nas tuas mãos, Deus. Visita Gilson também. Pedimos um milagre na vida dele também. Toma nas tuas mãos. Obrigado por todos os teus servos que estão, Deus, via YouTube. Os que estão presentes aqui, os que não puderam vir também, visitem e toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o finalzinho diz assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Irmãos, Jesus voltará. Jesus virá. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, glória a Deus. Você que está conosco através do YouTube também saiba, Jesus voltará. Mas Fábio, mas pastor, quanto tempo a gente já ouviu isso? A gente já ouviu isso várias vezes, desde pequenininho eu ouço isso. Eu já tenho 50, 60, 70, 80, alguns com 100 anos aí, né, Ritinha? Pertinho, qual é o nome dele mesmo? Irmão Antônio, para fazer um século, não é? Para o mês, nasceu em 1922, não é isso? Ela acha. E aí, ele vai fazer 100 anos e já deve estar ouvindo isso aí há mais de 70, 80 anos. Mas, irmãos, uma coisa é certa, antes da gente ir um pouco mais além, nós vamos nos encontrar com Jesus nessa geração. E aí existem duas alternativas. Ou vamos nos encontrar com Jesus através do arrebatamento da igreja, ou vamos nos encontrar com Jesus através da passagem da morte, que infelizmente vai acontecer. Eu confesso aos irmãos que eu tenho esperança de ser arrebatado, não passar pela morte. Mas isso aí não depende da gente, depende de papai. Como a gente já disse, a gente não sabe quando isso vai acontecer. E Deus não permite que a gente saiba disso. Muitas pessoas, muitas organizações religiosas que hoje existem por aí, algumas até seitas, já marcaram dias, marcaram anos do retorno de Jesus. E toda pessoa que se levanta hoje, seja ele quem for, o líder que for, e diz assim: olha, Jesus vai voltar em 2027, janeiro de 2007. Meu irmão, esqueça. Pode mudar o canal ali. Se alguém falar para você, se alguém disser para você que ouviu, que o Espírito de Deus falou, que não foi o Espírito Santo de Deus que falou, que disse. Agora nós, irmãos, podemos ver algumas situações que têm acontecido no nosso mundo hoje, que com certeza nos faz despertar para entender que esse retorno de Jesus não está longe. Não está longe. Há um século atrás, pouco mais de um século atrás, viu, Ritinha, quando o seu pai nasceu? Há um século atrás, no início do século passado, no século 20, nós tivemos uma grande pandemia
na Europa. Professor, é considerado pandemia ou endemia? Que foi só a Europa, praticamente. Aquela gripe, chamada gripe espanhola, onde muita gente morreu. Jesus disse lá no capítulo 24, no sermão profético, que antes da sua volta haveriam pestes. E isso é um tipo de peste. E haveriam guerras, e pouco depois houve a Primeira Grande Guerra Mundial, que inicia em 1914 e termina em 1917. Que em 17 tem uma revolução russa, onde milhões de pessoas também foram mortas, guerras. E a partir daí guerras, a chegar à Segunda Grande Guerra Mundial. Se a gente pudesse fazer um retorno ao tempo e tivéssemos agora vivendo 1922, poderíamos estar aqui agora dizendo, meus irmãos, houve uma grande peste, houve uma grande guerra, então a volta de Jesus está próxima. Poderíamos estar dizendo isso. Talvez, quem saiba, no ano que seu pai nasceu, como pastor, poderíamos estar falando assim, desta forma. E seria justificável falar isso à luz da palavra. Porque houve uma grande guerra mundial, houve uma peste que atingiu praticamente toda a Europa, varreu a Europa. E outras situações que ocorreram também, que corroboram, que fortalecem, que são sinais da volta de Cristo, à luz do capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala do sermão profético, e ele prediz alguns eventos que iriam acontecer antes da sua vinda, antes do seu retorno. A gente precisa ler Bíblia. Irmãos, só que acontece o seguinte, porque hoje, mais do que há 100 anos atrás, podemos ter uma certeza ainda maior de que a parousia, de que o retorno de Jesus está mais próximo do que há 100 anos atrás. Claro, você vai falar de tempo, claro que está mais perto. Em 1948 acontece no pós-guerra um evento que era necessário acontecer, que precisava acontecer para que a gente pudesse ter uma clareza maior da volta de Jesus. Em 1948, numa reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, houve uma votação para que Israel, que até então estava dispersa por todo o mundo, pudesse novamente ser reestabelecida como nação. 2000 anos depois dela ter sido iniciado a última diáspora, quando no ano de 70, Jerusalém foi completamente destruído pelas tropas romanas, e o povo de Israel, morreram milhares de pessoas, e o povo de Israel foi feito cativo, foi espalhado por várias nações. Na Segunda Guerra Mundial, morrem mais de 6 milhões de judeus no Holocausto. E o que é interessante é que muitos judeus não queriam voltar para a Palestina. Como até hoje tem judeus que não querem voltar. Porque o judeu, aonde vai, prospera. Muitos deles estavam na Europa, prósperos, ricos. As principais universidades da época, as principais cátedras da época. Não sei se os irmãos sabem, mas proporcionalmente, em termos de prêmio Nobel, os judeus são aqueles que mais têm prêmio Nobel. Um paísinho pequenininho, existe aproximadamente 14 milhões de judeus no mundo todo, 14 milhões, e eles têm quase 20% de todos os prêmios Nobel da história. Então, eles estavam bem lá.
Eles tinham se estabelecido na Europa, no Oriente, na Ásia, na Europa Oriental, na Europa Ocidental, principalmente na Europa Ocidental, viviam uma vida de luxo, muitos deles. Então, eles não queriam retornar. Eles não queriam ir para Israel. Israel, gente, era deserto. Quem queria sair de uma casa confortável, de uma vida próspera, de uma vida maravilhosa ali na Europa, em Veneza, na Suíça, etc., etc., em vários países europeus, para ir para um deserto? Ninguém queria. Mas como houve a guerra, como houve aquela situação do Holocausto, eles foram compelidos a voltar para a sua terra e restabelecer. E nós sabemos que Israel passa a ser nação a partir de 1948. Então, meus irmãos, esse evento que aconteceu depois de 1922, que foi 1948, nos faz entender hoje que essa pandemia que ainda não terminou, estamos vendo dias melhores, graças a Deus, menos infecções, menos mortes, mas ainda estamos vivendo uma pandemia. Pandemia é quando a doença ela se espalha pelo mundo. Pandemia. Estamos vivendo a pandemia ainda. Peste. E há 52, 53 dias atrás, iniciou-se uma guerra, quando a Rússia invade a Ucrânia. Então, novamente, nós não temos hoje uma guerra a nível mundial, espero que não aconteça. Mas nós temos uma peste e uma guerra que chama a atenção do mundo inteiro. Mas por quê? Nós temos vários conflitos no mundo. Hoje existe aproximadamente 17 a 20 países ou regiões do mundo que estão em guerra. Mas praticamente ninguém fala de nada sobre esses outros lugares. Mas essa guerra da Ucrânia e da Rússia chama muita atenção, porque está tudo pertinho ali da Europa. A Rússia é uma potência nuclear. Por várias situações que estão ali, é mesmo que a tensão que se vive de um holocausto nuclear, de uma terceira guerra mundial. Então isso precisa chamar-nos a atenção. Mais uma vez, a gente não está aqui dizendo para os irmãos que vai ser amanhã, que vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 30 anos, 50, 100 anos que eles vão voltar. A gente não sabe. Mas nós precisamos analisar os tempos, nós precisamos analisar as circunstâncias. Nós precisamos entender o que está acontecendo no mundo hoje. As alianças que estão se formando. A Rússia tem uma boa relação com o Irã, que tem uma boa relação com a China, os países do norte. E a gente sabe que Irã é o maior inimigo do povo de Israel. O Irã é o maior inimigo do povo de Israel. O Irã, o maior desejo deles é destruir Israel. E a gente sabe que algumas profecias estão para acontecer e vão acontecer quando ocorrer o arrebatamento da igreja. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês, nós acreditamos como batistas, nós acreditamos num arrebatamento pré-tribulacionista. E aí eu vou perguntar para vocês se alguém sabe o que significa arrebatamento pré-tribulacionista. Alguém sabe? É o que, Ritinha? Antes da tribulação. Isso. Acho que os irmãos do YouTube não conseguem ouvir, porque é só através do áudio. Então, um arrebatamento pré-tribulacionista é o arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. Então, nós acreditamos que não iremos passar pela grande tribulação.
Essa é uma expectativa, essa é uma esperança que nós temos de não passar pela grande tribulação. Nós temos essa esperança. Só que existem trechos bíblicos e também existe uma outra corrente, principalmente da igreja reformada, da teologia reformada, em que acredita que nós iremos passar pela grande tribulação. Alguns acreditam que nós iremos ficar até o meio da grande tribulação. O governo do anticristo vai ser quantos anos, quem lembra? 7 anos. Muito bem, Caio. 7 anos. Só que esses 7 anos é dividido em 2 partes, 3 anos e meio e 3 anos e meio. Alguns acreditam que nós vamos ser arrebatados no meio, por isso que eles são chamados de mesotribulacionistas. A gente passa por uma parte da grande tribulação, somos arrancados daqui. A palavra no grego é harpazo, que significa sequestrar, arrancar com força. Seremos arrancados daqui, no meio da grande tribulação. Mas também existem, como eu disse para os irmãos, a teologia reformada, muitos irmãos, até alguns batistas, né, acreditam na teologia reformada, e essa teologia reformada fala que nós iremos passar por toda a grande tribulação. Mas, pastor, o senhor está trazendo para a gente aqui hoje, o senhor podia só falar da pré-tribulação e dizer para a gente para se preparar, porque se a gente não estiver preparado naquele dia, a gente vai ficar para trás. Mas o senhor está trazendo para a gente dizendo que tem possibilidade de uma passar por metade da tribulação, e existe uma outra possibilidade ainda mais grave, passar por toda a grande tribulação. Irmãos, nós precisamos falar para a igreja isso. Eu creio particularmente que iremos ser arrebatados antes da grande tribulação. É uma crença minha. Mas há possibilidade e textos bíblicos de que podemos passar pela grande tribulação. Mas, mais uma vez, meus irmãos, o mais importante não é se iremos ser arrebatados antes da tribulação, se iremos ser arrebatados no meio da tribulação, se iremos ser arrebatados durante ou no finalzinho da grande tribulação. Nós precisaríamos aí talvez de um seminário de dias para estudar textos e mais textos, textos e mais textos bíblicos para chegar a uma conclusão, ou então para aderir a uma dessas perspectivas ou teorias. Mas o mais importante para a gente, Rita, Gal, Lourdes, Cláudio, os irmãos que estão aí no YouTube, o mais importante é estarmos preparados. O mais importante é estarmos preparados. Eu estava pensando e refletindo que quem não estiver preparado para o arrebatamento, pré-tribulacionista, antes da tribulação, vai acontecer o quê? Vai ficar. Então, se você que me ouve, que é crente, que vai para a igreja, que devolve o dízimo, que lê Bíblia, mas se você está com a vida diante de Deus irregular, se Jesus voltar hoje, você fica. E você vai passar pela grande tribulação. Pastor, que isso? É verdade, é bíblico. E a gente vê isso, meus irmãos, eu gostaria que os irmãos pudessem ler em casa o capítulo 24 de Mateus, e ler o capítulo 25, que fala das virgens, das 10 virgens. E a Bíblia fala de 10 virgens que esperavam o noivo. E a Bíblia fala que 5 delas eram prudentes e 5 eram nécias. Mas o que a gente precisa entender é que todas as 10 eram igreja. Todas as 10 simbolizavam a igreja. Todas as 10 representam nós que frequentamos a igreja, nós que estamos na igreja, nós que lideramos a igreja, nós que somos pastores, nós que somos líderes. As 10 nos representam nós, nos representa.
Não é dizer assim, ó, as 5 são os crentes verdadeiros e os 5 é o povo que está no mundo, de jeito nenhum. As 10 representam a igreja. Existe um povo no meio do povo de Deus. Existe uma igreja no meio da igreja. Existe uma igreja que só Deus vê. Deus, quando olha do céu, que olha para a igreja, a sua igreja, Ele vê realmente quem é a igreja dEle. E quem está se tornando igreja dEle. E quem está deixando de ser igreja dEle. Porque a gente precisa entender essa perspectiva. Que é possível a pessoa hoje estar vivendo uma vida torta na presença de Deus. E se renunciar e se converter. Sabe? Vivendo uma vida de virgem nécia, mas de repente dizer, não, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a uma vida de santidade na presença do Senhor, eu quero voltar a uma vida onde o Espírito de Deus seja o meu direcionador, aquele que direciona a minha vida, não mais a minha mente, o meu conhecimento, as minhas ideias, as minhas filosofias de vida. Ele pode fazer isso. Assim como aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E nesse dia, hoje, muitos estão em cima do muro, muitos estão do lado do muro, na presença do Senhor, e muitos estão do outro lado do muro, vivendo uma vida dúbia, vivendo uma vida que parece ser crente, tem jeito de crente, tem cheiro de crente, tem Bíblia de crente, ora como crente, se ajoelha, faz tudo como crente faz, mas no coração, na sua intimidade, onde só o papai do céu vê, está distante do Senhor. É por isso que Davi dizia, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, se a gente parar para pensar nesse texto, se a gente parar para analisar esse texto, pensar, refletir nesse texto, isso deve trazer em nós, dentro de nós, um profundo quebrantamento. Por quê? Eu não estou falando de qualquer pessoa, não que ele seja melhor do que nós, mas ele foi um homem que a Bíblia diz o quê? Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que viveu uma intimidade profunda com Deus, que errou, que pecou, que fez um bocado de coisa feia, que não agrada o coração do Senhor, adulterou, assassinou, mas era um homem que se converteu de verdade e que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. E esse homem que foi conhecido como homem segundo o coração de Deus, interessante, meus irmãos, quem deu esse título para ele foi quem? Foi Deus. Foi Deus. Não foi Samuel que o ungiu. Não foi o povo de Israel que o elegeu, que estava ali, como seus súditos, ele rei. Mas quem deu a ele esse título de homem segundo o coração de Deus foi o próprio Deus, que conhece todas as coisas. E esse próprio homem chega para Deus e diz assim, Senhor, sonda-me. Papai pega um raio-x, uma tomografia, um equipamento espiritual mais sofisticado, porque só tu tens, passa em cada centímetro do meu corpo, em cada célula do meu corpo, e olha e vê se existe algum caminho mau, alguma coisa, Senhor, que não agrada a tua presença. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, se o Senhor encontrar alguma coisa em mim que não está conforme a tua palavra, arranca, Deus. Arranca. E me guia pelo caminho eterno. Mas sabe o que isso tem a ver com arrebatamento? Tem tudo a ver, meus irmãos. Porque as virgens, 10 nessas e 10 prudentes. As prudentes são aquelas que chegam, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se em mim se tem alguma coisa que, porventura, me impediria de que, se o Senhor voltar hoje,
eu não vá. Irmãos, é muito melhor, muito mais gostoso, é muito mais aliviador, é muito mais refrescante pensar em um arrebatamento pré-tribulacionista. Pensar que nós não iremos passar pela grande tribulação. Estou aqui para mexer com o coração dos irmãos, mas estou aqui para pensar a palavra. É muito mais reconfortante. Não, sou crente, vim para a igreja, vou ao dízimo, tal, cultuo em casa quando eu não posso ir. Ou então, já não estou querendo nem mais ir para a igreja, porque a gente abre o YouTube hoje, tem tanta coisa lá, que presta e que não presta. Hoje, infelizmente, eu digo para os irmãos, é um desafio muito grande ser pastor local. Pastor de uma igreja. Porque a gente, de um modo geral, nós temos acesso a várias informações, a vários tipos de pensamentos, e vários pastores que pregam uma coisa, que pregam a outra, que pregam uma coisa, que pregam a outra. E o pastor local, ele tem a responsabilidade pelas ovelhas diante de Deus, para trazer a sua palavra, e às vezes o que acontece? Ele fala da palavra, e a ovelha está lá pensando, mas não, peraí. Mas o pastor lá do YouTube, que tem 2, 3 milhões de seguidores, falou outra coisa. O meu pastor nem YouTube tem. Ou talvez o meu pastor tem YouTube e só tem uns 20 seguidores, eu vou acreditar em quem? Um cara que tem 3 milhões de seguidores, 4 milhões de seguidores, um cara que prega em tudo que é canto, ou vou acreditar no meu pastor? Eu não quero que você acredite nele nem em mim, ou no pastor local, eu quero que você acredite na palavra de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que nós estamos vivendo uma geração onde a gente está querendo tudo muito fácil, tudo tem que ser fácil. Eu não sou tão antigo assim, e as irmãs aqui são testemunhas que eu não sou tão antigo assim, mas eu namorei com minha esposa através de carta. Gente, a gente se falava através de carta, telefone, ficha, ou depois aqueles de cartãozinho. Era a forma que a gente se falava. Eu, quando chegava do trabalho que tinha uma carta aí, eu não ia ler a carta logo, eu ia tomar um banho e ficar cheiroso para ler a carta, porque como se ela estivesse ali comigo naquele momento. Mas hoje não. Hoje nós pega esse negócio aqui, cadê? Deixa eu ver se está aqui. A gente pega esse negócio aqui, isso aqui é o que? O nome desse negócio? Quem lembra? Quem lembra o nome desse negócio aqui? Esse negócio chama-se computador, ou smartphone, ou celular, e faz ligação, viu, Caio? E a gente agora pega uma pessoa, se a pessoa tiver, onde estiver nesse momento, se ela tiver internet, tu tiver internet, tiver um celularzinho desse, a gente se fala e se vê. Então está tudo muito rápido. As informações estão muito rápido, tudo acontece com muita rapidez. E tem uma outra coisa, meus irmãos, que também tem acontecido e aconteceu muito no pré-guerra, a partir do ano 37, 38 para cá, e avançou muito. A Bíblia diz que nos últimos tempos, a ciência se multiplicaria. Irmãos, de 70 anos para cá, 80 anos para cá, mais ou menos, a ciência se multiplicou muito mais do que toda a história do universo, do mundo, da criação. A ciência tem se multiplicado assustadoramente. A gente já vive aqui um momento, um certo platô da ciência, mas tem pesquisas por aí que ainda não foram reveladas, mostradas para a gente, que são muito mais avançadas daquilo que a gente está vivendo. Eu tenho uma geração aqui, Caio, Manu, Isabela, uma geração que conhece coisas que a gente da idade deles não conhecia, nem para a gente seria a ficção da ficção científica. Eu me lembro que eu era, há um tempo atrás, né, quando eu sabia muita coisa de celular, e eu ficava assim, vendo as coisas no celular, e daqui a pouco vinha umas mensagenzinhas em cima aqui, um cara de mensagenzinha, eu digo, rapaz, como é que tira esse negócio para eu poder ver melhor?
Aí vinha mensagem e eu não sabia. Aí eu acho que foi Belinha, ou foi Manu, não sei. Tinha 2, 3 anos na época, e fez assim, é assim, papai. Eu digo, rapaz, a menina com 2 anos sabe, o pai com 40 não sabe. Então a ciência tem se multiplicado, é mais uma situação que nós precisamos estar atentos, meus irmãos. Então nós temos uma pandemia, nós temos rumores de guerras, nós temos hoje mais ou menos 20 conflitos no mundo inteiro, armados, guerras acontecendo, sangrentas, onde pessoas estão morrendo. E tem essa principal aí, né? A mídia chama como principal porque é uma potência nuclear, talvez a maior potência nuclear. Na verdade, a Rússia hoje tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Tem mais armas nucleares. Antes do acordo que foi feito para a redução das armas nucleares, havia aproximadamente 70 mil armas nucleares no mundo. Dava para destruir a Terra umas 40 vezes, mais ou menos, se tudo explodisse. Hoje tem pouco, hoje tem umas 10 mil, mais ou menos. Aí dá para destruir a Terra umas 7 ou 8 vezes, mais ou menos, se todas explodissem com um holocausto nuclear. Nem um escorpião ia sobrar, porque a Terra ia explodir toda. Mas, irmãos, para concluir, nós precisamos estar atentos. Nós estamos vivendo hoje está se comemorando a Páscoa. Hoje está se comemorando a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Jesus foi assunto aos céus, ele foi para os céus. Mas esse mesmo Jesus que foi ao céu, que subiu ao céu, virá do modo como viste subir e voltará. Nós cremos pela misericórdia de Deus que esperamos que aconteça um arrebatamento pré-tribulacionista. Mas pode ser também um arrebatamento no meio da grande tribulação. E pode ser também um arrebatamento depois da grande tribulação. Aí eu fico pensando, quem aqui de nós estaria preparado para passar pela grande tribulação? Meus irmãos, quem não estiver preparado para passar pela grande tribulação, isso eu falo a nível espiritual, de intimidade com Deus, também não está preparado para ser arrebatado no arrebatamento pré-tribulacional. Isso é uma coisa que a gente precisa estar atento. Olha só o que eu estou falando. Quem não estiver preparado para passar pela grande tribulação, se ela acontecer, quando eu digo preparado para passar, é passar e permanecer firme, não renunciar a Jesus. Fica ali firme até o fim. Porque o que vai acontecer? Vamos supor que a igreja é arrebatada hoje, pré-tribulacional. Vamos supor que alguns dos irmãos que estão me ouvindo aqui, que eu não vou nem falar o nome, citar nome, porque não é nem bom isso, fique. Você vai ter escolhas a fazer. Primeira coisa, quem trabalha aqui, quem tem um emprego formal, carteira assinada, se não tiver a marca da besta, vai perder o emprego. No primeiro momento vai ser assim. Não vai ser nada muito impositivo, muito... Se não tiver, vai perder. Ah, mas eu estou aposentado. Para tu receber tua aposentadoria, tu vai ter que ter o chip na mão ou na testa. E aí? Tu vai comer o quê? Ah, eu abro mão da minha aposentadoria. Pronto. Tu passou mal, precisa ir para o hospital. Está com uma dor de cabeça insuportável, tu precisa ir para o hospital. Na hora que chegar no hospital lá, a primeira coisa que vão fazer é passar um scannerzinho em você para saber se você tem o chip. Se você não tiver o chip, você não vai ser atendido. Claro, vai ter lá uma equipe de pessoas bem vestidas, né? Talvez um cara elegante como o Cláudio, assim, mas não vai ser você, não, Cláudio. Dizendo, meu irmão, aceite aqui a marca, aceite aqui, porque isso é bom para você e tal. Ah, mas não aceite, rapaz. Entendeu? Aceite. E aí vai ter muita gente que vai aceitar, meus irmãos. Vocês já pararam para pensar na hipótese de você ter um filho na grande tribulação
e o filho adoeceu. A filha adoeceu. E você tem que levar seu filho para o médico. Se seu filho não tiver atendimento imediato, ele morre. Mas só que você não tem a marca, nem seu filho tem. Você tem duas escolhas. Ou recebe a marca para seu filho sobreviver, ou você diz, não, eu não quero a marca, e seu filho morre ali. Qual será a tua escolha? Porque às vezes quando pensa na gente, a gente diz, não, mas se acontecer comigo... Mas quando a gente lembra que de um filho, eu tenho duas princesas, eu fico pensando, digo, meu Deus do céu, vou fazer o quê? Elaine é uma pesquisadora da área. E Elaine tem pesquisado muito sobre questões da gente ficar aqui, de ter o arrebatamento pós-tribulacional. A gente também tem que pensar nessa possibilidade. Aprender a fazer um chá, tem um lugar para se esconder, talvez quem saiba algum bunker. Vocês não sabem o que é bunker? Quem sabe o que é um bunker aqui? São lugares subterrâneos que as pessoas cavam e que se escondem nesses lugares. Porque haverá muita perseguição. Para concluir o fim, eu vou contar para os irmãos uma história que eu já contei aqui. Eu acho que vocês vão lembrar. Na época de ferro da União Soviética, quando a União Soviética ela era comunista. Aqui, com todo respeito, que nós temos a oração de Deus. Cuidado, que teve um cara de um padre vermelho aqui. 5 homens roubou todo mundo na praça de Jará, pastor. Obrigado, meu querido. De boa. Como é seu nome? Rodrigo. Vou orar por você, viu? Pronto, fecha a coisa, porque esses caras desgraçados não tem muito que respeitar um de Deus, não. Mas rouba lá já, tomaram tudo, não para o branco. Obrigado, filho. Deus te abençoe. Encosta para mim aí, Cláudio, por favor. Obrigado, Rodrigo. Vamos orar por você. Então, os dias são maus. As pessoas não respeitam mais ninguém. Não existe mais respeito. Por nada. Por pai, por mãe. E nessa época, os soldados, os policiais russos, eles iam em vários lugares para encontrar pessoas crentes que estavam se reunindo, muitas se reuniam debaixo da terra, eles faziam túneis e se reuniam ali. Ele não podia ficar como a gente está aqui agora. Uma situação semelhante. A gente está cultuando a Deus, faz de conta que esse rapaz era um policial e chegou aqui agora, você está todo mundo preso aqui, porque não pode cultuar a Deus. 3 soldados fortemente armados encontram um grupo de cristãos em uma caverna, escondidos. Quando eles entram naquele lugar, eles engatilham a arma, preparados para matar todo mundo. Mas eles dizem o seguinte: olha, vou dar uma chance para vocês. Quem quiser negar Jesus pode ir embora aí, ó. Só fica mesmo os que é crente mesmo de verdade. Tinha mais ou menos, sei lá, umas 50 pessoas, uns 30 caiu fora, porque não aguentaram. Ia morrer, né? Negaram Jesus. Mas 20 ficaram firmes ali. Isso é aproximadamente, gente. E aqueles 20 se ajoelharam, começaram a orar, estavam dispostos a morrer naquela hora. Eles pegaram, engatilharam a arma, alguns com fuzis, metralhadoras. Depois que os 30 que negaram foram embora e não conseguiam mais ser vistos, aqueles soldados também se ajoelharam e disseram: nós também somos servos de Deus. Só que a gente não poderia dizer logo, porque a gente não sabia quem eram os verdadeiros servos de Deus aqui. E vocês ficaram para morrer. Vocês são verdadeiros servos de Deus. E a vocês nós nos revelamos que também somos servos de Deus de verdade. Deus possa nos abençoar.
e nos fortalecer. Jesus voltará.